Prestem atenção. Por anos, a história da pressão alta foi contada de um jeito que talvez não seja a história completa. Mas hoje, vamos virar essa página. Preparem-se para descobrir verdades que podem não só mudar a forma como vocês veem a hipertensão, mas como vocês vivem a vida. Chega de aceitar um diagnóstico como sentença. O fim da hipertensão pode estar mais perto do que você imagina, e a chave pode estar nas suas mãos. Curiosos? Ótimo, porque a verdade, essa sim, liberta. Imagine o seguinte: você recebe um diagnóstico de pressão alta e a primeira coisa que te dizem é: a causa é desconhecida. Desconhecida? Em mais de 90% dos casos? Parece um roteiro de filme de mistério, não é? Mas não deveria ser assim quando estamos falando da sua saúde. É o que chamamos de hipertensão essencial ou idiopática. Essencial para quem? Para a indústria? Ou será que essencialmente não sabemos ou não fomos ensinados a procurar? Será que aceitar o desconhecido nos impede de buscar as verdadeiras soluções? Nos coloca em uma caixa onde a única saída parece ser uma medicação para a vida toda? Vamos entender o que é essa tal de pressão alta. Pense no seu sangue como a água fluindo por uma mangueira. Se a mangueira está apertada demais, ou se a bomba está jogando água com muita força, a pressão dentro dela aumenta. No nosso corpo, o sangue circula por artérias e veias, e a pressão arterial é a força com que esse sangue empurra as paredes dos seus vasos. Quando essa força é consistentemente alta, temos a hipertensão. É um esforço extra constante para o seu coração, para as suas artérias, para cada cantinho do seu corpo. Mas e se a causa é desconhecida, como podemos tratar de forma eficaz sem investigar o porquê do seu corpo estar agindo assim? É como tentar apagar um incêndio sem saber onde ele começou. Você só joga água, mas o foco continua lá, ardendo silenciosamente. E essa aceitação do desconhecido é no mínimo preocupante. Ela tira o poder de suas mãos e o coloca nas mãos de um problema sem rosto. Por tempo demais, fomos condicionados a crer que se a causa é idiopática, então não há nada a fazer a não ser gerenciar os sintomas com medicamentos. Mas e se houvesse mais? E se as pistas estivessem lá o tempo todo, esperando para serem descobertas e entendidas? Neste vídeo, vamos ousar olhar para além do desconhecido. Vamos explorar possibilidades, pistas e caminhos que a medicina convencional, por vezes, esquece de mencionar ou ignora. E sim, isso pode ser um divisor de águas na sua jornada contra a pressão alta. Fique comigo. O que você está prestes a ouvir pode te dar o poder de reescrever a sua história com a hipertensão. É hora de desafiar o status quo e buscar respostas de verdade. Quando falamos de pressão alta, a maioria pensa no coração. E sim, o coração está no centro do palco, trabalhando incansavelmente para bombear o sangue. Mas a orquestra da sua saúde tem muitos outros instrumentos. E a hipertensão, essa convidada indesejada, adora tocar em todos eles, deixando um rastro de destruição que vai muito além do que imaginamos. A pressão alta não é uma doença isolada. É um agressor silencioso que ataca indiscriminadamente, afetando uma complexa rede de órgãos vitais. Pense nos seus olhos. Já imaginou a visão de uma ponte sendo corroída pela força de uma correnteza? Seus vasos sanguíneos nos olhos são delicados, minúsculos, quase como fios de seda. A pressão alta, com sua força implacável, pode danificá-los, rompê-los, levando a problemas de visão que vão desde o embaçamento até, em casos extremos e negligenciados, a cegueira. Sua capacidade de ver seus entes queridos, de ler um livro, de apreciar um pôr do sol, pode estar sob ameaça silenciosa. É um alerta que muitos ignoram até que seja tarde. Agora, o seu cérebro, o seu centro de comando, sua memória, sua capacidade de raciocínio, de planejar, de sentir. Tudo isso está sob ameaça constante.
A pressão alta é um dos maiores vilões por trás do derrame, ou acidente vascular cerebral, AVC, que pode roubar sua autonomia, sua fala, seus movimentos, em um piscar de olhos. Um derrame pode te deixar dependente, transformar sua vida e a de sua família para sempre. E não é só isso. Pesquisas recentes indicam uma ligação alarmante entre hipertensão não controlada e o declínio cognitivo, até mesmo o surgimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Sua mente, sua essência, pode estar sendo corroída lentamente pela força invisível de uma pressão desequilibrada. E os seus rins, eles são os filtros do seu corpo. Trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para limpar seu sangue de toxinas e excessos. Mas se a pressão está sempre alta, esses filtros delicados começam a falhar, a se sobrecarregar, a se danificar. O resultado? Doença renal crônica, um caminho lento e progressivo que pode levar, em casos graves, à necessidade de diálise. Um procedimento exaustivo e que muda drasticamente a vida. Pense no custo físico, emocional e financeiro de ter seus rins comprometidos. E, claro, o infarto e o derrame, os desfechos mais temidos, que podem ser fatais ou deixar sequelas devastadoras. Eles não são destino, são as consequências de um corpo que está sendo violentado pela pressão alta ao longo do tempo. É uma bomba relógio, sim, mas uma bomba que você pode e deve aprender a desarmar. Será que estamos tratando apenas o número no aparelho, enquanto o estrago real acontece silenciosamente nos bastidores do nosso corpo? Estamos sendo induzidos a focar apenas no topo do iceberg, enquanto a parte submersa e perigosa continua a corroer os alicerces da nossa saúde? Sua saúde é um todo. É hora de olhar para ela com a amplitude que ela merece e entender que cada ponto de pressão alta é um ponto de alerta para todo o seu sistema. Seu corpo merece essa atenção integral. E se eu te dissesse que, em alguns casos, a sua pressão alta não é o problema, mas a solução que o seu corpo encontrou? Isso mesmo. Seu corpo é uma máquina perfeita, inteligente, que tenta se adaptar e sobreviver a todo custo. Às vezes, a pressão alta é um grito, um sinal de que algo mais profundo está errado e que você precisa investigar, e não apenas silenciar. Pense no seu corpo como um maestro de uma orquestra complexa. Se um instrumento não está funcionando bem, o maestro pode tentar compensar, pedindo para outros instrumentos tocarem mais alto ou mais rápido, para que a música não pare. No caso da hipertensão, o corpo pode aumentar a pressão arterial como uma resposta compensatória a uma necessidade subjacente. Por exemplo, se há uma falta de oxigênio em algum tecido ou órgão, um estado chamado hipóxia, o seu corpo pode reagir aumentando a pressão arterial. Por quê? Para tentar empurrar mais sangue e, com ele, mais oxigênio para onde ele é urgentemente necessário. É uma tentativa desesperada de manter as células vivas e funcionando. Um exemplo clássico disso são pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Elas têm dificuldade em oxigenar o sangue de forma eficiente nos pulmões. O corpo, na sua sabedoria inata, pode aumentar a pressão arterial para compensar essa falta de oxigênio nos tecidos, tentando garantir que cada célula receba o mínimo vital. Nesse caso, a hipertensão não é a raiz de tudo, mas um sintoma de um problema respiratório mais profundo. Tratar apenas a pressão, sem abordar a DPOC, é como tentar consertar um termômetro quando o problema é a febre, mas não é só a DPOC. Condições como a apneia do sono, onde a respiração para e volta repetidamente durante a noite, causando quedas na oxigenação, também podem levar o corpo a elevar a pressão como forma de compensação. Problemas na tireoide, disfunções renais primárias e até certas condições que afetam a elasticidade dos vasos podem gerar essa resposta compensatória. Se a pressão alta é uma compensação,
Será que tomar um remédio que apenas abaixa o número está realmente resolvendo o problema? Ou estamos calando um alarme vital do nosso próprio corpo, sem entender o que ele está tentando nos dizer? É como desconectar a luz de aviso do painel do carro sem verificar o motor. O problema continua lá, talvez até piorando, enquanto você se sente falsamente seguro porque a luz apagou. Será que estamos sendo induzidos a tratar o sintoma, enquanto a causa real continua escondida, agindo silenciosamente? A medicina moderna, focada muitas vezes na especialização e no tratamento de sintomas isolados, pode acabar perdendo essa visão sistêmica, essa inteligência do corpo. E é aí que entra a sua curiosidade, a curiosidade de questionar, de investigar, de não aceitar um desconhecido como resposta final. Seu corpo fala, ele dá sinais. Você só precisa aprender a ouvir. E ao aprender a ouvir, você pode descobrir a verdadeira chave para o fim da sua hipertensão. Lembra quando eu disse que a causa da pressão alta é desconhecida? E se eu te dissesse que, para muitos, essa causa está bem debaixo do nosso nariz? Ou melhor, dentro da nossa boca? Sim, estou falando de deficiências nutricionais. O que você come ou deixa de comer pode ser o segredo mais potente, mais acessível e mais ignorado para o fim da sua hipertensão. Estamos em uma era de abundância de alimentos, mas de uma escassez alarmante de nutrientes vitais. E isso tem um preço alto para a sua pressão. Comecemos pelo potássio. Pense nele como o grande maestro da sua pressão arterial. Ele é um mineral essencial que trabalha em uma dança delicada com o sódio no seu corpo. Enquanto o sódio tende a reter líquidos e aumentar a pressão, o potássio faz o oposto. Ele ajuda a eliminar o excesso de sódio, relaxa as paredes dos vasos sanguíneos e mantém o equilíbrio hídrico. Sem potássio suficiente, suas artérias ficam mais tensas, mais contraídas e a pressão sobe. É simples assim. É como um freio que não funciona direito. E a boa notícia? O potássio está abundantemente presente na natureza. Onde encontrá-lo? Em saladas frescas, frutas como banana, abacate, melão, em legumes como batata doce e tomate, e em verduras folhosas escuras como espinafre e couve. Será que estamos comendo o suficiente desses alimentos vivos, ricos em potássio, ou estamos dependendo demais de alimentos processados e pobres em nutrientes? A resposta a essa pergunta pode ser o início do fim da sua hipertensão. Agora, o magnésio. Ele é o mineral do relaxamento, o maestro do bem-estar do seu corpo. O magnésio é crucial para mais de 300 reações bioquímicas no seu organismo, incluindo as que regulam a pressão arterial. Ele ajuda a relaxar os músculos, incluindo os das suas artérias. Quando suas artérias relaxam, o fluxo sanguíneo melhora e a pressão cai. A deficiência de magnésio é assustadoramente comum na população moderna, devido ao empobrecimento do solo e ao consumo de alimentos processados, e é um potente gatilho para a hipertensão. Onde encontrá-lo? Em folhas verdes escuras, espinafre, couve, em nozes e sementes, amêndoas, sementes de abóbora, em leguminosas e até em um bom chocolate amargo. Imagine poder saborear algo delicioso enquanto cuida da sua pressão. Por fim, a vitamina D, que na verdade é muito mais que uma vitamina. É um hormônio esteroide com funções sistêmicas. Ela é muito mais do que apenas a saúde dos ossos. A vitamina D tem um papel crucial na regulação da pressão arterial, na saúde do coração e dos vasos sanguíneos, na sua imunidade e até no seu humor. Níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados a um risco maior de hipertensão e doenças cardiovasculares. E a boa notícia? A principal fonte é de graça: o sol. Uma exposição solar segura e adequada por cerca de 15 a 20 minutos por dia sem protetor solar pode fazer maravilhas. Mas muitos de nós
Especialmente após os 60, não pegamos sol suficiente devido ao estilo de vida, ou vivemos em regiões com pouca luz solar. Nesses casos, a suplementação de vitamina D, sempre com orientação e acompanhamento médico para monitorar os níveis, pode ser um divisor de águas. A conexão profunda entre esses nutrientes não é coincidência. Eles trabalham em sinergia, como uma equipe perfeita. A falta de um impacta o funcionamento do outro. É uma orquestra que desafina quando faltam instrumentos essenciais. Será que estamos gastando fortunas em medicamentos para gerenciar a pressão, quando a solução, para muitos, pode estar na nossa geladeira ou em um simples banho de sol? É hora de nutrir seu corpo de verdade, de dar a ele o que ele precisa para funcionar em sua plenitude, em vez de apenas medicar os sintomas. Seu corpo merece essa chance. Ele tem a capacidade inata de se equilibrar se você lhe der as ferramentas certas. Comece hoje a valorizar o alimento como seu maior remédio. Vamos ser claros desde o início. Os medicamentos para pressão alta são ferramentas importantes na medicina moderna e podem, sim, salvar vidas, especialmente em crises agudas ou em casos onde outras abordagens ainda não surtiram efeito. Não há dúvida sobre a sua utilidade em certas situações, mas é crucial que você, como protagonista da sua saúde, esteja ciente de que toda moeda tem dois lados. E o lado dos efeitos colaterais, muitas vezes, é pouco discutido, minimizado ou até mesmo ignorado, mas pode ser determinante na sua qualidade de vida a longo prazo. É um assunto delicado, sim, mas fundamental para que você possa fazer escolhas informadas em parceria com seu médico. Pense nos diuréticos, como a hidroclorotiazida, tão comuns no tratamento da hipertensão. Eles fazem você urinar mais, certo? O objetivo é eliminar o excesso de sódio e água do seu corpo, o que ajuda a diminuir o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão. Parece lógico, mas adivinhe o que mais eles eliminam junto com o sódio e a água? Seus preciosos potássio e magnésio. Isso mesmo, aqueles mesmos minerais que acabamos de discutir, que são cruciais para baixar a pressão e manter a saúde cardiovascular. Ou seja, ao tomar o diurético, você pode estar causando uma deficiência que, paradoxalmente, perpetua ou até agrava a sua hipertensão. É um ciclo vicioso, não acha? É como esvaziar um balde, mas sem consertar o vazamento que o enche. Você está tratando o sintoma, mas criando uma deficiência que alimenta a raiz do problema. Agora, vamos aos bloqueadores dos canais de cálcio. Esses medicamentos agem relaxando os vasos sanguíneos, o que facilita o fluxo do sangue e, por consequência, diminui a pressão arterial. Ótimo, certo? Mas e se eu te dissesse que estudos sérios, com acompanhamento de longo prazo, indicam que o uso prolongado, estamos falando de 5 anos ou mais, pode estar associado a um risco aumentado de atrofia cerebral e até certos tipos de câncer? Pense nisso. Estamos trocando o risco de um problema por um potencial risco de impacto na sua mente, na sua memória, no seu raciocínio. É uma troca que você precisa conhecer, ponderar e, acima de tudo, discutir abertamente e sem rodeios com seu médico. Sua cognição, sua capacidade de ser quem você é, não tem preço. E os inibidores da ECA, como o captopril e enalapril, eles são eficazes em muitos casos. Mas quantos de vocês que nos assistem já experimentaram um dos efeitos colaterais mais comuns e incômodos, a tosse seca e persistente? Aquela tosse que não te deixa em paz, que atrapalha seu sono, suas conversas, sua vida social. É uma tosse que insiste em te lembrar o tempo todo que você está medicado. Isso sem falar em outras reações adversas, como inchaço, angioedema ou reações alérgicas. Imagine ter que viver com um desconforto constante que impacta diretamente sua qualidade de vida, tudo em nome do controle da pressão.
Não se trata de demonizar os medicamentos. Eles têm seu lugar, especialmente quando a vida está em risco ou enquanto você busca e implementa soluções mais profundas. Mas é sobre ter a informação completa. É sobre se perguntar: estou tratando apenas um número ou estou cuidando da minha saúde de forma integral, minimizando riscos e buscando a raiz do problema? É sobre entender que as soluções rápidas nem sempre são as melhores a longo prazo e que cada escolha que você faz em relação à sua saúde tem consequências. Será que estamos trocando um problema por outros, muitas vezes mais sutis e prejudiciais a longo prazo? Sua saúde merece uma abordagem mais inteligente, menos tapa-buraco e mais holística. Você tem o direito de saber e de questionar. E o seu médico tem o dever de te informar e de te ouvir. E se eu te dissesse que seu corpo possui um mágico interno, uma substância poderosa capaz de relaxar seus vasos sanguíneos e derrubar a pressão alta? Esse mágico existe e seu nome é óxido nítrico. Ele é o seu grande aliado natural na guerra contra a hipertensão. E o melhor, você pode estimular a produção dele, muitas vezes com coisas simples que a natureza nos oferece. Pense no óxido nítrico como um mensageiro microscópico que viaja pelos seus vasos sanguíneos. Quando ele chega às paredes das artérias, ele diz: relaxem. E as artérias, obedecendo, se dilatam, se abrem. Quando seus vasos relaxam, o sangue flui mais facilmente, como a água em uma mangueira desamassada, e a pressão cai. É um processo simples, natural, mas absolutamente revolucionário para a sua saúde cardiovascular. O problema surge quando seu corpo não produz óxido nítrico suficiente. Se há uma deficiência, seus vasos sanguíneos tendem a permanecer tensos, contraídos, e a pressão arterial se mantém elevada. É por isso que é tão crucial manter essa produção em alta, permitindo que seu corpo faça o que ele sabe fazer de melhor: regular-se. Uma das chaves para impulsionar a produção de óxido nítrico é a L-arginina. A L-arginina é um aminoácido, um dos blocos construtores das proteínas, e é um precursor fundamental para a síntese de óxido nítrico no corpo. Pense nela como o combustível para o motor desse mágico interno. Você encontra L-arginina naturalmente em alimentos como carnes, peixes, aves, laticínios, ovos, nozes e sementes. No entanto, em alguns casos, especialmente para quem busca um estímulo maior à produção de óxido nítrico, a suplementação de L-arginina, sempre sob orientação e acompanhamento médico, pode ser uma estratégia poderosa para impulsionar a produção desse vasodilatador natural e, consequentemente, derrubar a pressão. Mas a natureza não para por aí. O humilde alho, esse bulbo aromático, tão presente em nossa culinária, é um verdadeiro super-herói para a pressão arterial. O alho atua como um inibidor natural da enzima conversora de angiotensina. Sim, a mesma enzima que muitos medicamentos da pressão alta buscam bloquear. Além disso, ele, de quebra, eleva seus níveis de óxido nítrico. O alho também tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que são fantásticas para a saúde dos seus vasos. Consuma alho fresco, esmagado, diariamente em suas refeições. Sua cozinha e sua pressão vão agradecer. É um remédio delicioso e acessível. E o que dizer do aipo, também conhecido como salsão? Ele não é só para saladas ou sopas. O aipo contém fitonutrientes especiais, como os fitalidas, que são verdadeiros pacificadores para o seu sistema cardiovascular. Eles ajudam a diminuir a pressão arterial e, pasmem, até reduzem os níveis de adrenalina, aquele hormônio do estresse que faz seu coração disparar e seus vasos se contraírem. E tem mais. O aipo pode melhorar a qualidade do seu sono, outro fator crucial para o controle da pressão, como veremos adiante. Um talo de aipo por dia, adicionado aos sucos, saladas
ou até como um snack crocante, pode fazer maravilhas pelo seu bem-estar. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre os tocotrienóis. Você provavelmente já ouviu falar em vitamina E, certo? Pois os tocotrienóis são um tipo super poderoso de vitamina E, muito mais potentes em certas funções do que os tocoferóis, a forma mais comum da vitamina E. Eles são essenciais para a saúde do endotélio, que é o revestimento interno das suas artérias e veias. Pense no endotélio como o veludo que forra seus vasos sanguíneos. Se ele está saudável, liso e flexível, seus vasos funcionam melhor e a pressão se mantém estável. Tocotrienóis, especialmente os encontrados no urucum, aquele pó vermelhinho que dá cor ao coloral, são uma joia para a saúde vascular, protegendo o endotélio do estresse oxidativo e da inflamação. Suplementos de tocotrienóis de urucum, sob orientação, são uma estratégia que vale a pena investigar. A beleza desses aliados naturais reside na sua sinergia. Não é um ou outro, é a combinação. É o poder da natureza trabalhando a seu favor, em harmonia com seu corpo, para dar a ele as ferramentas que ele precisa para se curar, se regular e encontrar seu equilíbrio natural. Será que estamos subestimando o poder da natureza e superestimando as soluções artificiais? Seu corpo tem a farmácia mais potente do mundo. Basta você saber como ativá-la, como fornecê-la os ingredientes certos. Abra-se para essa possibilidade e você pode se surpreender com o que seu próprio corpo é capaz de fazer. Por mais que a gente fale de nutrientes, óxido nítrico, alho e aipo, por mais fascinantes que sejam as descobertas sobre o corpo humano, há pilares inegociáveis, fundamentos que nenhuma pílula, seja ela natural ou sintética, pode substituir. Estou falando do seu estilo de vida. É aqui que a verdadeira, profunda e duradoura transformação acontece. Não é um extra, não é uma opção. É o alicerce sobre o qual toda a sua saúde é construída. Negligenciar esses pilares é como tentar construir um castelo de areia na beira do mar. Primeiro, a atividade física regular. Seu corpo foi feito para se mover. Não precisa virar atleta olímpico, participar de maratonas ou levantar pesos gigantes. Uma boa caminhada diária, uma dança que você ame, subir escadas em vez de usar o elevador, cuidar do jardim. O movimento é vida. Ele fortalece o coração, melhora a circulação sanguínea, ajuda a controlar o peso, reduz o estresse e, sim, baixa a pressão arterial de forma consistente e natural. É o seu remédio mais potente e sem efeitos colaterais. Se mexa. Seu corpo foi feito para isso e ele te agradecerá com mais vitalidade, energia e, claro, uma pressão mais controlada. Comece hoje com um pequeno passo. Em seguida, o sono de qualidade. Subestime o sono por sua conta e risco. Não é luxo, é necessidade vital. Durante o sono profundo, seu corpo se repara, suas células se regeneram, seu cérebro se limpa de toxinas e, crucialmente, sua pressão arterial se estabiliza. Noites mal dormidas, com sono fragmentado ou insuficiente, são um veneno para a pressão arterial, elevando os níveis de estresse e inflamando o corpo. Crie uma rotina de sono. Vá para a cama e acorde em horários semelhantes, mesmo nos fins de semana. Escureça o quarto, evite telas, celular, tablet, TV, pelo menos 1 hora antes de dormir. Dê a si mesmo o presente de um sono reparador. É o curandeiro da noite. Agora, um desafio. Diga não ao veneno branco, refrigerantes e excesso de açúcar. Os refrigerantes não são apenas calorias vazias que engordam. Eles são um coquetel inflamatório, contribuem para o ganho de peso, a resistência à insulina, que está ligada à hipertensão. E sim, elevam diretamente a pressão arterial. O excesso de açúcar presente em tantos alimentos processados é um dos maiores vilões da saúde moderna. Elimine-os da sua vida ou reduza drasticamente seu consumo.
sua pressão, seu peso, sua energia, sua pele, tudo vai agradecer essa decisão. É uma mudança simples, mas com impacto gigantesco, e não podemos deixar de lado o álcool e o tabagismo. Não há como fugir disso. O consumo excessivo de álcool e o tabagismo são aceleradores da hipertensão e de inúmeras outras doenças crônicas e degenerativas. O cigarro, em particular, danifica diretamente a parede dos seus vasos sanguíneos, endurecendo-os e tornando-os mais propensos a doenças cardíacas e derrames. Reduza o álcool a um consumo muito moderado, se for o caso. E o tabagismo? Zere. É a melhor, a mais impactante decisão que você pode tomar pela sua saúde vascular e geral. Sem negociação aqui, sua vida vale mais. Finalmente, a gestão do estresse. Vivemos em um mundo acelerado e o estresse crônico é um gatilho poderoso para a pressão alta. Quando você está estressado, seu corpo libera hormônios como cortisol e adrenalina, que fazem seu coração acelerar e seus vasos se contraírem, elevando a pressão. Encontre suas válvulas de escape, meditação, momentos de silêncio, hobbies que você ame, passar tempo na natureza, conviver com amigos e familiares que te fazem bem. Aprender a gerenciar suas emoções, a encontrar a calma em meio ao caos, é tão vital quanto o que você come ou se exercita. A paz interior, a serenidade, reflete diretamente na sua pressão arterial. De que adianta tomar todos os remédios e suplementos se você continua sabotando sua saúde com hábitos que te puxam para o buraco? O estilo de vida não é um luxo, não é um extra para ser feito quando sobra tempo. É a base da sua cura, o pilar da sua longevidade ativa e da sua liberdade da hipertensão. É sobre assumir a responsabilidade pelas suas escolhas diárias. Faça as pazes com seu corpo, mova-se, alimente-se de verdade, descanse e encontre sua paz. Chegamos ao ponto crucial. Tudo o que discutimos aqui, as causas não ditas, os impactos abrangentes, o poder dos nutrientes, o outro lado dos remédios e a força inegável do seu estilo de vida, tem um propósito central: te empoderar. Dará a você o conhecimento, a informação e a coragem para tomar as rédeas da sua saúde, para que você não seja um mero espectador, mas o protagonista da sua própria vida. Mas há uma regra de ouro, um aviso que jamais podemos esquecer, uma linha que jamais deve ser cruzada sozinho. Este vídeo foi feito para te informar, para te provocar a pensar, para te educar e para abrir seus olhos para novas possibilidades, para caminhos que talvez você nunca tenha considerado. Mas ele não substitui, em hipótese alguma, a consulta e a orientação do seu médico. Repito, nenhuma medicação deve ser interrompida ou alterada sem a consulta e orientação expressa e específica de um profissional de saúde qualificado. Essa é uma linha que você jamais deve cruzar por conta própria. A transição de qualquer tratamento medicamentoso para uma abordagem mais natural, ou a combinação de ambos, deve ser feita sob supervisão rigorosa. A retirada abrupta de medicamentos pode ser perigosa e trazer riscos à sua vida. Seu médico é seu parceiro nessa jornada. Ele tem o conhecimento da sua história clínica, dos seus exames, das suas particularidades. Apresente essas informações a ele. Compartilhe o que você aprendeu. Pergunte, debata. Seja um paciente ativo e curioso. Peça para investigar suas deficiências nutricionais, para considerar o quadro geral da sua saúde, não apenas o número da pressão. Esteja aberto ao diálogo. Se o seu médico se recusa a ouvir um paciente que busca conhecimento, que quer entender mais sobre o próprio corpo, que quer explorar alternativas e complementar seu tratamento, talvez não seja o parceiro ideal para essa sua nova jornada de empoderamento. Mas dê a ele a chance de ouvir e de se abrir para novas perspectivas. Pense em como abordar seu médico. Não chegue impondo, mas convidando ao diálogo. Diga:
Doutora, vi um material interessante sobre a ligação entre potássio, magnésio, vitamina D e pressão alta e o papel do óxido nítrico. Podemos investigar minhas deficiências? Podemos pensar em estratégias complementares ao meu tratamento atual, talvez ajustando doses com o tempo, se for o caso. Essa postura mostra que você está engajado, que quer ser parte da solução e não apenas um problema a ser medicado. O tempo do paciente passivo, que apenas obedece sem questionar, acabou. Vocês, o público 60+, têm a experiência de vida, a sabedoria para discernir. Tornem-se detetives da sua própria saúde. A informação é a sua arma mais poderosa. Ela te dá o poder de escolher, de negociar, de participar ativamente das decisões sobre o seu bem-estar. O objetivo é que você faça escolhas verdadeiramente informadas em conjunto com seu profissional de saúde. Que você não seja apenas mais um hipertenso na estatística, mas uma pessoa com controle sobre sua saúde e seu futuro. Que você se liberte da ideia de que a pressão alta é uma condenação perpétua. O fim da hipertensão não é uma pílula mágica, um tratamento isolado. É uma jornada contínua de autoconhecimento, de reeducação, de escolhas diárias. É a celebração do seu corpo, da sua vida, da sua capacidade de se reinventar, de buscar o que há de melhor para você. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa verdade que liberta. Compartilhe com amigos e familiares que também precisam saber o que ninguém contou a eles sobre a pressão alta. E claro, se inscreva no nosso canal para não perder mais conteúdos que vão empoderar sua jornada pela saúde. Dê o primeiro passo hoje. Converse com seu médico. Comece a aplicar as dicas naturais de alimentação e suplementação que ressoaram com você, sempre com cautela e orientação. Movimente-se, durma bem, escolha a vida, escolha a saúde plena, escolha o fim da hipertensão. Sua melhor versão, com uma pressão controlada e uma vida vibrante e autônoma, está esperando por você. A hipertensão não precisa ser o seu destino. Ela pode ser o seu convite para uma vida mais consciente, mais saudável, mais sua. Liberte-se. A vida é agora.